Olá, amigos, amigas e simpatizantes do Partido Socialista Brasileiro no Rio Grande do Sul. Em nosso último encontro, falamos sobre a necessidade de inovar a matriz produtiva do nosso Estado. Hoje, abordaremos essa necessidade de um ponto de vista específico, o envelhecimento da população gaúcha. Envelhecimento é um processo natural, significa que a população está atingindo um ponto de equilíbrio no seu crescimento, o que reflete em menos nascimento e uma vida mais longínqua, graças às melhorias das condições gerais de saúde. A expectativa de vida dos gaúchos é uma das maiores do Brasil e o número de idosos entre nós é o maior do país. Em muitos municípios do estado, o número de crianças com menos de 5 anos já é menor do que o número de pessoas com mais de 65 anos. Com a longevidade aumentando, os governos já deveriam ter ligado o sinal de alerta, pois os números de pessoas em idade produtiva está diminuindo. Ou seja, teremos cada vez menos pessoas aptas a produzir os bens necessários à vida de todos. Assim, para que a sociedade mantenha e melhore o seu padrão de vida, é necessário que cada trabalhador produza mais em menos tempo. E isso só acontecerá se fizermos uma revolução na base tecnológica da nossa economia. Precisamos avançar de uma economia baseada no trabalho para uma economia baseada no conhecimento. Isso já acontece em países mais avançados. Nos Estados Unidos, por exemplo, o governo vai investir mais de 2 trilhões de dólares na modernização das infraestruturas do país. Isso ocorre como uma forma de recuperar a competitividade que o país perdeu nos últimos anos. A Europa está fazendo o mesmo, com investimento de quase 1 trilhão de euros. E por isso, o PSB está promovendo uma autorreforma, colocando no centro do seu programa a economia criativa, que nada mais é do que investir em uma economia baseada no conhecimento. A economia gaúcha, apesar da sua diversidade, está extremamente defasada em relação a essas mudanças. E se não mudarmos o perfil da nossa economia, nossa população empobrecerá, o Estado será cada vez mais marginalizado, tanto no contexto nacional quanto no contexto internacional. Construir uma economia baseada no conhecimento não significa abandonar setores econômicos já existentes. Pelo contrário, significa torná-los mais produtivos e competitivos, através do uso intensivo de novas tecnologias, especialmente das chamadas tecnologias inteligentes, que automatizam o trabalho humano na agricultura, pecuária, indústria e no setor de serviços. Para preparar a sociedade e a economia para uma revolução produtiva, precisamos investir na educação, ciência e tecnologia. Nosso Estado, como o nosso país, apresenta índice baixíssimo de desempenho educacional, o que nos condena a sermos eternamente a periferia do sistema econômico mundial. Isso precisa mudar com urgência. É necessário investir na formação e qualificação de professores para construirmos uma cidadania ativa e mais produtiva, capaz de conhecer e dominar as novas tecnologias e, sobretudo, uma cidadania conhecedora dos seus direitos e deveres. Por isso, o PSB tem a educação como prioridade máxima. Por outro lado, não inovaremos a economia se não tivermos uma base de pesquisa científica e tecnológica que dê impulso à inovação. Aliás, isso já foi provado por nossa própria história. O Rio Grande do Sul se tornou rico e diversificado graças aos investimentos que os nossos governos gaúchos realizaram na ciência e na tecnologia desde o início do século passado, criando instituições pioneiras no país, como a Universidade Técnica de Porto Alegre, origem da atual Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tradição de investimento que, infelizmente, foi abandonada nas últimas décadas, o que fez com que a economia estadual fosse perdendo seu impulso inovador. Precisamos recuperar a nossa base de pesquisa tecnológica. Nossa Universidade Estadual precisa ser fortalecida para dar suporte ao desenvolvimento das diversas regiões do Estado. Precisamos construir uma nova relação com as universidades federais e as universidades comunitárias, buscando integrar programas acadêmicos com os desafios da nossa economia e sociedade. O governo estadual deverá buscar uma maior integração com os parques tecnológicos,
procurando integrar suas estruturas de governança e participando do desenho dos seus programas estratégicos. Pensar a nossa economia significa pensar o nosso futuro, e o futuro não pode ser pensado com métodos passados. A economia criativa necessita de abordagens criativas. Isso é o que pensa o PSB e propõe à sociedade gaúcha. E você, o que pensa sobre isso? Até o próximo programa.